Queridos irmãos e irmãs, se hoje o seu coração carrega uma dor que não pode ser dita em palavras, saiba que a espiritualidade amiga ouve o seu silêncio. O Espiritismo nos ensina que nenhuma lágrima passa despercebida pela justiça e bondade de Deus. Esta prece é um convite para que sua alma possa respirar. Não exija de si mesmo uma força que ainda não tem neste exato instante. Agora, com o coração em recolhimento, vamos iniciar a prece. Senhor da vida, Criador de todas as coisas, nós nos colocamos diante da Tua presença neste instante de recolhimento. Trazemos no peito as palavras que não conseguimos pronunciar para o mundo e as lágrimas que muitas vezes engolimos antes que alguém possa notar. Conheces, Pai, a intimidade de cada alma. Sabes o exato tamanho do peso que repousa sobre os nossos ombros quando a porta do quarto se fecha, as luzes se apagam e o silêncio nos encontra face a face com os nossos pensamentos. Nós te pedimos, Senhor, que a luz do teu amor infinito alcance agora essas dores invisíveis. Que a tua bondade envolva aquele que sofre em silêncio, aquele que sorri para a sociedade enquanto o coração chora, aquele que tenta ser a fortaleza para sustentar a família e os amigos, mas que por dentro sente as próprias estruturas desmoronarem. Que a espiritualidade amiga, sempre dedicada ao serviço do bem, possa entrar neste lar agora e trazer um bálsamo magnético e suave para esta mente cansada. E, por alguns instantes, que a alma respire. O amparo espiritual não exige que você seja de ferro o tempo todo. Apenas permita que a luz divina entre pelas frestas do seu cansaço. Mestre Jesus, nosso guia e modelo, ajuda-nos a compreender o valor profundo das nossas provas e expiações. A doutrina codificada por Allan Kardec nos esclarece que a Terra é uma escola abençoada de aprimoramento moral. O Livro dos Espíritos nos lembra que as lutas que enfrentamos não são punições cruéis de um Criador severo, mas sim ferramentas necessárias de progresso para o nosso próprio espírito imortal. Quando a angústia tentar nos convencer de que estamos sozinhos, sem saída e desamparados, recorda-nos de que a lei de causa e efeito é sempre educativa e feita de justiça e misericórdia compassiva. Nós nunca estamos abandonados à própria sorte. Sabemos, pela fé raciocinada, que há toda uma legião de bons espíritos, de benfeitores amorosos, trabalhando silenciosamente ao nosso favor. Eles aguardam apenas que elevemos o pensamento e acalmemos o desespero para que possam nos intuir, nos inspirar e nos proteger. Mesmo diante desta dor aguda que às vezes parece nos consumir, nós te oferecemos, Pai, a nossa gratidão sincera. Agradecemos pela oportunidade valiosa da vida física, por este corpo que nos serve de instrumento maravilhoso de reajuste, e pelas chances contínuas de transformação que o amanhecer nos concede. O Evangelho segundo o Espiritismo nos convida a manter a esperança sempre viva. Ele nos mostra que as aflições deste mundo material são breves, passageiras e pequenas diante da grandiosa eternidade que nos aguarda. Ensina-nos, Pai de bondade, a praticar a verdadeira resignação ativa. Que possamos aceitar com humildade aquilo que não podemos modificar de imediato, mas que tenhamos o ânimo inabalável e a firmeza de propósito para agir naquilo que depende exclusivamente do nosso esforço,
do nosso livre-arbítrio e da nossa vontade de melhorar. Que a nossa fé não seja uma crença cega, mas uma certeza lúcida, que nos ampara nas noites escuras da alma, nos momentos em que a vontade de desistir se aproximar. Que o consolo enviado pelos bons espíritos nos envolva como um abraço fraterno, renovando as nossas disposições íntimas para prosseguir na caminhada. Senhor, enquanto a nossa alma busca esse fôlego renovador, nós te rogamos pelas paredes do nosso próprio lar. Quantas vezes, Pai, o nosso silêncio não é apenas nosso, mas é construído pelo desejo profundo de proteger aqueles que amamos. Quantas vezes engolimos o choro para não entristecer os nossos filhos, os nossos pais ou os nossos companheiros de jornada. Conheces cada gota de suor e cada lágrima escondida que rega o solo das nossas famílias. Neste instante, nós te pedimos que a luz misericordiosa de Jesus adentre a nossa casa, que os fluidos de paz, trazidos pelos benfeitores espirituais, possam higienizar o ambiente em que vivemos. Limpa, Senhor, as energias de angústia que se acumulam nos cantos, dissipando as sombras da incompreensão, as marcas das palavras ditas na hora da dor e as vibrações pesadas do medo em relação ao futuro material e espiritual de todos nós. E que a paz possível comece agora, mesmo pequena. A luz de Deus não violenta o tempo da alma. Permita que a espiritualidade amiga caminhe pelos corredores do seu lar, depositando energias de refazimento no ambiente familiar. Você não precisa carregar o mundo inteiro nas costas. Deus de infinita bondade, a doutrina espírita nos ensina que a família terrena é um agrupamento de almas em constante processo de evolução. Muitas vezes, os maiores desafios da nossa existência estão exatamente na convivência diária com aqueles que dividem o mesmo teto. Quando o cansaço bater e a sensação de injustiça tentar dominar o nosso pensamento, dá-nos a lucidez para compreender que cada pessoa ao nosso redor também carrega os seus próprios silêncios e as suas próprias aflições íntimas. Ajuda-nos, Pai, a desenvolver a paciência que constrói pontes e a compaixão que desfaz os nós do ressentimento. Que possamos olhar para os nossos entes queridos não com a cobrança de quem espera a perfeição, mas com a misericórdia de quem reconhece que todos somos aprendizes na grande escola da vida. Que a nossa casa não seja um campo de batalha invisível, mas um hospital de almas, onde o amor verdadeiro possa curar as feridas que o mundo abriu. Nenhuma lágrima sincera se perde diante da bondade divina. O Mestre Jesus conhece o esforço que você faz todos os dias para manter a harmonia no seu lar. Respire fundo e confie que o amparo espiritual está agindo nas raízes do seu sofrimento invisível. Senhor, estendemos esta prece a todos os corações que, neste exato momento, sentem a solidão acompanhada. Aqueles que vivem cercados de pessoas, mas que não encontram um ombro amigo para partilhar as suas dores mais profundas. Envolve esses irmãos em vibrações intensas de coragem e de esperança. Que eles sintam o abraço fraterno dos seus guias espirituais, dos anjos de guarda e dos familiares que já partiram para o plano espiritual, e que hoje torcem por eles com infinito carinho. Nós te rogamos, Jesus amado, pelos doentes do corpo e pelos doentes da alma.
Aqueles que sofrem calados nos leitos dos hospitais ou nos quartos escuros da tristeza, da ansiedade e da desesperança. Que a tua luz magnética e os passes espirituais possam derramar sobre eles os fluidos vitais necessários para a restauração das suas forças físicas e mentais. Ensina-nos que a prece tem o poder real de cruzar distâncias e de levar um refrigério autêntico aos que mais padecem. A prece não apaga a estrada, mas acende uma luz no caminho. Quando a cruz parecer pesada demais e as forças ameaçarem faltar, lembre-se de que a providência divina trabalha no silêncio, tecendo oportunidades invisíveis de renovação para sua alma e para sua família. Mestre Jesus, ajuda-nos a não reter em nosso íntimo a mágoa daqueles que não conseguem compreender a extensão da nossa dor. Que possamos perdoar os que nos exigem força, quando mal conseguimos ficar de pé. Dá-nos a grandeza de alma para aceitar as limitações alheias, sabendo que cada espírito se encontra num grau diferente de despertar da própria consciência. Que a nossa reforma íntima e sincera seja a chave luminosa para abrir as portas do coração às boas intuições da espiritualidade maior. Pai de infinita bondade, rogamos para que a tua vontade soberana guie com segurança os nossos passos. Nos momentos em que o silêncio doer profundamente, que possamos sentir no fundo do nosso ser o teu amparo sereno, convidando-nos a não desistir da vida e a confiar no amanhecer. Que a nossa fé raciocinada não seja abalada pelos ventos da provação passageira, mas permaneça firme na certeza da imortalidade da alma e da perfeita justiça das tuas leis. Deus de infinita bondade e sabedoria, à medida que a nossa alma busca serenidade neste momento de prece, nós te rogamos a bênção da verdadeira entrega. Muitas vezes, o nosso sofrimento silencioso se torna ainda mais pesado porque tentamos controlar todas as circunstâncias ao nosso redor. Sofremos por antecipação, tememos o amanhã e nos angustiamos por não termos as respostas imediatas para os desafios que batem à nossa porta. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que a tua providência é perfeita e que nenhuma folha cai sem a tua permissão. Ensina-nos a confiar de maneira integral e serena nos teus desígnios, e possamos soltar as amarras do controle excessivo, entregando em tuas mãos misericordiosas aquilo que foge da nossa capacidade humana de resolução. A doutrina espírita nos consola ao mostrar que não existe o acaso nas leis divinas. Cada lágrima derramada no silêncio da nossa intimidade, cada noite em que o sono demora a chegar, cada decepção que fere o nosso peito, faz parte de um tecido educativo que a vida está costurando para o nosso próprio bem imortal. Dá-nos, Pai, a lucidez espiritual para enxergar o teu amor mesmo nas horas mais escuras. E por alguns instantes, que o seu coração repouse nesta verdade. Você não precisa ter a solução para tudo agora. A luz de Deus não violenta o tempo da alma. Apenas respire e entregue o controle. Os bons espíritos estão trabalhando a seu favor. Mestre Jesus, nosso modelo e guia, nós te pedimos a força necessária para praticar a resignação ativa, não a passividade que cruza os braços diante da dor, mas a aceitação corajosa que reconhece a prova, aprende com ela e busca as ferramentas do bem para superá-la.
Quando o peso da incompreensão alheia tentar nos esmagar, que possamos lembrar do teu exemplo de mansidão. Tu, Senhor, que enfrentaste o silêncio da multidão e a dor do abandono material, compreendes perfeitamente as aflições que carregamos. Envolve-nos com o teu amor compassivo, para que não nos tornemos reféns da amargura nem vítimas do nosso próprio desespero. Abençoa, Pai, a nossa capacidade de recomeçar. Sabemos que, pelas leis justas de causa e efeito, muitas das lutas de hoje são frutos de plantios de ontem, nesta ou em outras existências. Mas sabemos, igualmente, pela luz do Evangelho, que o amor cobre a multidão dos erros, que o nosso esforço sincero na prática da caridade, da paciência e do perdão possa suavizar as nossas provas. Ajuda-nos a limpar a morada do nosso coração, varrendo para fora a culpa inútil, a revolta paralisante e o orgulho que nos impede de pedir ajuda quando as forças físicas e emocionais estão esgotadas. Os benfeitores espirituais conhecem o limite exato das suas forças. Nenhuma prova é mais pesada do que os ombros que a carregam. Acalme o seu pensamento e confie que a justiça divina atua sempre em parceria com a misericórdia. O amparo espiritual não exige perfeição, apenas sinceridade de propósito. Deus amado, neste recolhimento em que a nossa alma tenta respirar aliviada, nós te entregamos também o nosso futuro. Livra-nos da ansiedade sufocante que rouba a paz do momento presente. Que possamos focar a nossa energia apenas no bem que podemos realizar hoje, na palavra amiga que podemos oferecer hoje, no silêncio pacificador que podemos manter hoje. Que o livro dos Espíritos seja um guia seguro para a nossa mente, lembrando-nos de que somos seres imortais, temporariamente estagiando na escola da matéria para aprender a amar incondicionalmente. Nós te rogamos, Senhor, que os anjos guardiões, esses amigos leais e invisíveis que nos acompanham desde o berço, possam sussurrar palavras de ânimo nos ouvidos da nossa alma, que eles nos ajudem a dissipar a névoa da tristeza crônica e a enxergar as pequenas bênçãos diárias que frequentemente ignoramos. O pão na mesa, a água que sacia a sede, a brisa que acaricia o rosto, a cama que acolhe o corpo cansado. Desperta em nós, Pai, o sentimento profundo da gratidão, pois um coração grato é um terreno fértil, onde a esperança cria raízes indestrutíveis e a fé raciocinada floresce mesmo nas estações mais difíceis da caminhada. A prece é a ponte que liga a sua angústia à providência divina. Não duvide do amparo que você recebe agora, em silêncio. A espiritualidade maior teceu uma rede de amor ao seu redor. Respire fundo e sinta o peso diminuir, enquanto confia os seus fardos ao cuidado amoroso do Mestre Jesus. Por fim, Pai misericordioso, nós te pedimos a graça de sermos instrumentos da tua paz, mesmo enquanto a nossa própria ferida ainda está cicatrizando. Que a nossa dor não nos feche para a dor do mundo, mas que ela nos torne mais empáticos, mais fraternos e mais tolerantes com as fraquezas dos nossos irmãos. Que possamos entender que todos aqueles que cruzam o nosso caminho também estão travando batalhas invisíveis. Dá-nos a coragem de ser o consolo de alguém amanhã, sabendo que é na prática da caridade desinteressada que o nosso próprio espírito encontra a libertação e o alívio que tanto procura.
Que a luz do teu amor infinito continue curando, no invisível, todas as aflições que o mundo não vê. Senhor da vida, ao nos aproximarmos do encerramento deste momento de profunda comunhão espiritual, nós te agradecemos pelo alívio sutil que já se faz sentir em nosso íntimo. Agradecemos, Pai, porque sabemos que a tua misericórdia nunca nos deixa sem resposta. Mesmo que essa resposta venha no formato da coragem silenciosa para suportar as provas de mais um dia. Louvamos a tua infinita bondade por nos permitir compreender, através das luzes do Espiritismo, que o nosso sofrimento atual não é um castigo cego, mas uma medicação necessária e temporária para a cura definitiva do nosso espírito imortal. Envolve, Deus amado, o nosso coração com o manto protetor da tua paz. Que os benfeitores espirituais, que agora preenchem este ambiente com vibrações de harmonia, possam permanecer ao nosso lado nas horas difíceis que ainda teremos de enfrentar. Quando a vontade de chorar em silêncio retornar, que possamos lembrar deste instante de prece e sentir o abraço fraterno dos nossos anjos guardiões. Ajuda-nos a não carregar para o dia de amanhã o peso das mágoas que acumulamos hoje. Ensina a nossa alma a soltar, a perdoar e a confiar que a tua justiça sempre prevalece, colocando cada coisa no seu devido lugar no momento oportuno. O Mestre Jesus nunca prometeu que o caminho no mundo material seria livre de tempestades, mas ele nos garantiu que estaria conosco todos os dias. Respire profundamente e sinta a presença invisível dos bons espíritos. O seu silêncio doloroso de ontem já está se transformando na sua força espiritual de amanhã. Senhor, nós te entregamos as nossas fraquezas, os nossos medos e as nossas incertezas. Que a fé raciocinada seja a nossa âncora quando os ventos da incompreensão humana tentarem nos derrubar. Que possamos olhar para aqueles que nos ferem não com o desejo de vingança ou de justiça apressada, mas com a piedade de quem entende que a ignorância espiritual é a pior das doenças. Dá-nos a grandeza de alma para orar por aqueles que são os instrumentos das nossas provações, pois compreendemos que o perdão sincero é a única chave capaz de nos libertar das correntes do passado. Rogamos, Mestre Jesus, que a tua luz ilumine as nossas decisões, que não nos falte a resignação ativa para aceitar o que foge do nosso controle e a bravura necessária para mudar o que depende exclusivamente da nossa vontade e do nosso esforço. Abençoa o nosso lar, pacifica os nossos relacionamentos e derrama sobre a nossa mente cansada os fluidos reparadores do sono tranquilo ou do despertar sereno, conforme a necessidade de cada um. Que a doutrina espírita continue sendo esse farol seguro que nos impede de naufragar na revolta e no desespero. Em teu nome, e em nome de Deus, nós agradecemos por todo o amparo recebido. Graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, a reflexão que fica em nosso coração no dia de hoje é um convite à brandura para consigo mesmo. A prece que acabamos de realizar não tem o poder mágico de apagar os seus problemas de forma instantânea, mas ela tem a força real de transformar a maneira como você os enfrenta. A doutrina espírita nos esclarece que não fomos criados para o sofrimento perpétuo. A dor é apenas um instrumento temporário de educação para a alma que ainda aprende a amar. O seu sofrimento silencioso, que muitas vezes parece invisível aos olhos do mundo, é perfeitamente conhecido pela bondade de Deus e acompanhado com imenso carinho pela espiritualidade amiga.
A nossa aplicação prática para hoje é muito simples. Seja mais paciente com o seu próprio tempo de cura. Quando o peso no peito parecer insuportável, não exija de si mesmo uma alegria artificial. Apenas feche os olhos por um minuto, respire fundo e entregue esse peso a Deus. Pratique a caridade do perdão íntimo, começando por perdoar a si mesmo pelas falhas que ainda comete. E, se possível, ofereça hoje uma palavra gentil a alguém, pois a caridade que fazemos ao próximo é o remédio mais rápido para curar as nossas próprias feridas. Convido você a cultivar a oração como um hábito diário, transformando a sua fé raciocinada no seu maior escudo. Fique em paz, confie no amparo divino, e nunca se esqueça de que o amanhecer sempre traz novas oportunidades de renovação para a nossa alma. Assim seja.